otra extensão que é limite. Então temos uma f de t, uma função vectorial, definida num intervalo aberto que contém a, excepto que f não precisa estar definido em t igual a similar a las funções de R em R. Aplicamos o limite como a função se aproxima do limite quando t está próximo de a. Então definimos limite de f de t igual a L quando t tende a, se somente se o limite da norma da diferença de f de t menos L quando t tende a igual a zero. Então, como se aproxima a distância entre f de t e L quando t tende a, se o limite é L, essa distância se aproxima de zero. L obviamente é um vector. Aqui temos representação gráfica, aqui temos o L, e aqui o vector posição R de t. Então, quando esse t se aproxima de A está aqui próximo de L. Quando t tende a ele se deve aproximar da função de L. Aqui temos representado a diferença entre esses dois. Aqui R de t, nosso primeiro a notação era f de t, o r de t por posição, menos L. Temos essa distância, e quando nos aproximamos, acontece que essa distância vai para zero. Tá? Cada vez vão estar mais próximos, vai diminuindo essa distância. Se essa distância vai para zero, então o limite de r de t quando t tende a é igual a zero. Então, se f de t é f1, f2, fn, na função vectorial, L é um vector L1, L2, Ln, f de t menos L es f1 de t menos L1, f2 de t menos L2, ya vimos las operaciones, fn de t menos Ln. La norma de ese vector es la raíz cuadrada de cada una de las funciones, los cuadrados de las funciones componentes. Entonces, f1 de t menos L1 cuadrado, más f2 de t menos L2 cuadrado, más fn de t menos Ln al cuadrado. Esa es la norma. Entonces, cuando la norma va para cero, eso, la única posibilidad, ya que es positivo, la única posibilidad que va para cero es cuando cada componente que está elevado al cuadrado va para cero. Mas ese cuadrado va para cero si solamente si cada argumento f1 de t va para L1, f2 de t va para L2, fn de t va para Ln. O sea, la norma de f de t va para cero, f de t menos L. Si solamente si la primera componente va para L1, la primera componente va para L2, la enésima componente va para Ln. Hemos demostrado el siguiente teorema. Si f es una función vectorial con componentes f1, f2 y fn, entonces limite de f de t va a ser el limite de la primera componente, limite de la segunda componente, limite de la enésima componente, que es la forma práctica de calcular el limite, siempre que todos los límites existan. Si un límite no existir, então o limite da função vectorial ela não vai existir. Tem que existir todos os limites. Neste exemplo temos uma função vectorial com três funções componentes, 2 mais t quadrado, t exponencial de menos t e seno de t sobre t. Calcular o limite da função quando t vai para zero. No caso, temos que calcular o limite de cada uma das funções componentes. Para que exista o limite, tem que existir os três limites das funções componentes. Se um deles não existir, o limite da função vectorial não existe. Temos a primeira função componente, limite de 2 mais t quadrado quando t vai para zero. 2 mais t quadrado é um polinômio, é uma função contínua, uma função real, então é simplesmente substituir t por zero. 2 mais 0 ao quadrado é 2. Então, o primeiro limite é 2. O segundo limite, t a menos t, t es un polinomio, la exponencial también es una función continua, así como el polinomio. Producto de funciones continuas es continuo, entonces eso sustituir 0 en la función sería 0 por e a la menos 0, e a la 0 es 1. Por tanto, 0 veces 1 da 0. El segundo limite es 0. O tercer limite, seno de t sobre t, es un limite conocido, él es igual a 1. Por tanto, o limite da função vectorial, quando t vai para zero, é 2, 0, 1. Nesse exemplo, temos também uma função vectorial com três componentes. Calcular o limite da função quando t vai para 2. Vamos ver o primeiro limite. Se substituímos t por 2, dá 4 menos 4, 0. E o denominador 2 menos 2, 0. 0 dividido por 0 é indeterminado. Podemos aplicar Hospital. Então, esse vai ser igual ao limite quando t vai para 2, das derivadas, tanto do numerador como do denominador. A derivada de t quadrado menos 4 é 2t,
e a derivada de t menos 2 é 1. Então fica o limite quando t tende a 2 de 2t, que é um polinômio, substituindo t por 2, 2 vezes 2 dá 4. Então esse primeiro limite é 4. O segundo limite, o logaritmo de t é uma função contínua, portanto, só substituir t por 2 ficaria logaritmo de 2. A terceira função, limite quando de t menos 2, quando t vai para 2, é um polinômio, só substituir t por 2, 2 menos 2, 0. Então, o limite da função vetorial vai ficar 4 logaritmo de 2, 0. Limite de f de t quando t tende a 2 é o vector 4 na primeira componente, logaritmo de 2 na segunda e 0 na terceira. No próximo exemplo, vamos a calcular o limite quando t vai para infinito. O primeiro limite, t quadrado mais 1 sobre t quadrado mais 2, no numerador vai para infinito, o denominador também vai para infinito. É indeterminado, infinito sobre infinito, aplicamos Hospital. No limite, quando t vai para infinito, da derivada do numerador, da derivada do denominador. A derivada de t quadrado mais 1 é 2t, e a derivada de 3t quadrado mais 2 é 6t. Cancelando t, dividindo por 2, dá 1 sobre 3. Então, o primeiro limite é 1 sobre 3. O segundo limite de 1 sobre t, quando t vai para infinito, ele é um limite conhecido, ele é igual a 0. Limite da função vetorial f de t, quando t vai para infinito, é o vector 1 sobre 3, 0. Temos outro exemplo, calcular o limite em 1, quando t vai para 1, da função vetorial, 3 sobre t quadrado, logaritmo de t sobre t quadrado menos 1 e seno de 2t. Vamos aplicar o limite a cada uma das componentes. O primeiro limite, 3 sobre t quadrado quando t vai para 1. 3 é uma constante, t quadrado é um polinômio, portanto é uma função contínua. É só substituir o valor de t por 1, 3 sobre 1 quadrado, 3 sobre 1 é igual a 3. Então, o primeiro limite é igual a 3. O segundo limite, logaritmo de t sobre t quadrado menos 1. Quando substituímos, logaritmo de 1 é 0 no numerador. E o denominador é 1 quadrado menos 1. 1 menos 1 é 0. Então temos 0 dividido por 0. Aplicamos Hospital, derivamos o numerador e derivamos o denominador e aplicamos o limite quando t vai para 1. A derivada de logaritmo de t é 1 dividido por t. E a derivada de t quadrado menos 1 é 2t. Isso me dá o limite quando t vai para 1 de 1 sobre 2t quadrado. É uma função contínua. Substituindo t por 1 dá 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. Então, portanto, esse segundo limite é igual a 1 dividido por 2. Portanto, no limite, a primeira componente é 3, a segunda 1 meio. A terceira componente, limite de seno de 2t quando t vai para 1. Seno é uma função contínua. Portanto, se substituir t por 1, ficaria seno de 2 vezes 1, que é 2. Terceiro limite é seno de 2. Portanto, o limite da função vetorial f de t quando t vai para 1 é o vector 3 na primeira componente, 1 meio na segunda componente e seno de 2 na